Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 14 de março, Santa Matilde da Alemanha. Exortava sempre, feliz quem prepara sua eterna salvação. Ela foi esposa fidelíssima do rei Henrique I e se dedicou generosamente à assistência aos pobres e à fundação de hospitais e mosteiros. Vamos conhecer sua história. Matilde era descendente de nobres saxões. Nasceu na região de Westfália, na Alemanha, por volta do ano de 895. Foi educada por sua avó, que também se chamava Matilde, e era abadesa de um mosteiro de monjas beneditinas. Por causa dessa educação, ela aprendeu a ler e a escrever. Além disso, estudou filosofia e teologia. Isso era raríssimo entre as mulheres, mesmo entre as nobres de seu tempo. Os livros da época atestam que Matilde possuía inteligência brilhante e grande beleza, tanto física quanto de alma. A bela Matilde casou-se com apenas 14 anos, com o duque de Saxônia chamado Henrique. Este, em pouco tempo, veio a se tornar rei da Alemanha, com o nome de Henrique I. Com o rei, Matilde viveu um casamento feliz que durou 20 anos. O reinado de Henrique I foi justo e bom para o povo. Segundo os livros, a rainha Matilde teve grande influência no reinado do marido, lutando pela justiça e pela bondade, sempre nos bastidores do governo. Ela sempre se mostrou cheia de bondade e portadora de grande e generosa para com os súditos, especialmente os pobres e doentes. Em tempo de paz, a rainha Matilde passou a assistir a população, erguendo conventos, igrejas, hospitais e escolas. O rei, por sua vez, fazia da Alemanha o país líder da Europa. Ele salvou seu país da invasão dos húngaros. Depois, regularizou a situação da Alemanha com a França e a Itália. Em seguida, passou a exercer domínio sobre os dinamarqueses e os eslavos. O reinado de Henrique I ficou bastante fortalecido. A paz, porém, chegou ao fim, quando o rei Henrique I faleceu. Antes de sua morte, o rei deixou indicado para sucedê-lo seu filho mais velho, chamado Otton. Porém, um filho mais novo, chamado Henrique, quis o trono a despeito da vontade do pai. Então, exércitos aliados de cada um desses príncipes começaram a guerrear, para grande tristeza de Santa Matilde. Por fim, Otton venceu e assumiu o trono. Depois de tudo isso, os filhos, surpreendentemente, se voltaram contra a própria mãe. Alegaram que ela vivia esbanjando os bens do reino com os pobres e com a igreja. Por isso, retiraram toda a fortuna que pertencia a ela e ordenaram que ela fosse exilada. Santa Matilde, com grande sofrimento, foi viver em um mosteiro. Lá, dedicou-se à oração e aos sacrifícios, pedindo incessantemente pela conversão dos filhos. Muitos anos depois, os irmãos Otton e Henrique caíram em si e se arrependeram do terrível gesto de ingratidão que tiveram com a própria mãe. Por isso, procuraram a mãe, pediram perdão, receberam-na de volta no reino e devolveram a ela tudo o que era de direito. Com autoridade sobre seus bens novamente, Santa Matilde distribuiu tudo entre os pobres, salvando famílias inteiras da miséria e da perdição. Depois disso, voltou para a vida religiosa no mosteiro. Lá recebeu o dom da profecia e ajudou a muitos com suas orações, escuta e aconselhamento. A Santa Rainha Matilde faleceu no ano 968. Foi sepultada ao lado dos restos mortais de seu marido, no mosteiro de Quedlinburgo. Logo passou a ser venerada pelo povo como santa. Sua fama se propagou rapidamente pelo mundo católico do Ocidente, chegando até o Oriente. Hoje ela é bastante celebrada na Alemanha e também na Itália e em Mônaco. É desta Santa Matilde que descenderam os reis de Portugal e, por conseguinte, a família imperial do Brasil. Que possamos pedir a sua intercessão. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus.
Oração do dia. Pai Celeste, pelos méritos de Santa Matilde, que procurou a caridade em tudo e em todos, nunca deixando de ajudar aos mais necessitados, nós vos rogamos a graça de administrarmos os talentos e bens que tu nos destes para o bem de seus fiéis e da vossa Igreja. Amém. Santa Matilde, rogai por nós.